Helena não chorava. Enquanto as pessoas se abraçavam ao redor do caixão, enquanto os soluços se misturavam ao som da terra sendo lançada sobre a madeira escura, ela permanecia imóvel. O vento frio daquela tarde atravessava o cemitério em rajadas curtas, levantando folhas secas e mexendo suavemente seus cabelos. Mas seu rosto continuava estático, quase indiferente. Talvez essa não seja apenas uma história. Talvez seja um espelho. Se você já sentiu o peso de um silêncio, fica comigo até o final. No bolso do casaco preto, seus dedos apertavam um envelope já amassado. 12 anos. Foram 12 anos esperando por respostas que nunca vieram. E agora, diante daquele túmulo recém-fechado, Helena sentia que o enterro não representava apenas o fim de uma vida. Era o início de uma verdade capaz de desmontar tudo o que ela acreditava sobre si mesma. Porque o que estava dentro daquele envelope não era apenas uma carta, era uma revelação. E ela só teria coragem de abrir quando estivesse completamente sozinha. Desde os 6 anos de idade, Helena ouvira a mesma frase repetida como sentença definitiva. Seu pai morreu. Sem detalhes, sem histórias, sem lembranças compartilhadas. Apenas aquela declaração fria, incontestável, mas havia algo estranho naquela memória. Ela lembrava do dia, lembrava das cortinas fechadas, lembrava da casa silenciosa, lembrava da ausência de parentes, lembrava da mãe chorando sozinha no quarto. O que ela não lembrava era de um velório. Nunca houve visita a túmulo algum no Dia dos Pais. Nunca houve fotografias na estante. Nunca houve relatos sobre como ele era, o que gostava de fazer, quais eram seus medos ou sonhos. Era como se tivesse sido apagado. Na infância, Helena a aceitava. Crianças não questionam aquilo que os adultos afirmam com convicção. Mas na adolescência, as perguntas começaram a se infiltrar nos pensamentos. Por que ninguém falava dele? Por que qualquer menção ao passado deixava sua mãe tensa? Por que a palavra morte parecia proibida dentro daquela casa? Aos 14 anos, encontrou algo que nunca esqueceu. Uma caixa antiga, guardada no alto do armário do quarto da mãe. Curiosa, subiu em uma cadeira e a puxou. Dentro havia uma fotografia rasgada, metade do rosto de um homem, a outra metade arrancada com força. Helena ficou olhando aquela imagem por longos minutos. Porque alguém rasgaria a própria história. Quando a mãe entrou no quarto e viu a fotografia nas mãos da filha, sua reação foi imediata e desproporcional. Arrancou a foto, guardou na caixa e disse apenas: "Pare de mexer onde não deve." Naquele dia, Helena sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Medo. Não do passado, mas da própria mãe. O tempo passou. As dúvidas cresceram. E aos 21 anos, ela encontrou algo ainda mais perturbador. Um documento antigo, esquecido dentro de um livro. Uma certidão. A data do registro indicava algo impossível. Se o pai havia morrido quando ela tinha 6 anos, como aquele registro poderia ter sido feito 2 anos depois? O coração de Helena disparou. Ela confrontou a mãe naquela mesma noite. Lembrava-se claramente da expressão no rosto dela. Não era tristeza, era pânico. Mas a resposta foi a mesma de sempre. Você não entenderia. E o assunto morreu ali. Mas a dúvida não. Helena saiu de casa pouco tempo depois. Construiu sua própria vida. Trabalhou, mudou de cidade. Tentou convencer a si mesma de que o passado não importava, mas importava, porque toda vez que alguém falava sobre pai, família, herança, raízes, algo dentro dela se contraía. Era como se existisse um espaço vazio que nunca foi preenchido. E esse vazio moldou suas relações.
Helena tinha dificuldade de confiar. Sempre havia um medo silencioso de abandono. Como confiar plenamente em alguém quando a própria origem parecia envolta em mentira? Os anos passaram. 12 anos sem tocar no assunto. 12 anos fingindo que aquilo não importava, até que veio a ligação. A mãe estava no hospital, grave. Helena viajou imediatamente. Ao entrar no quarto, sentiu algo diferente. A mulher rígida e controladora parecia menor, fragilizada, assustada. Segurou a mão da filha com força inesperada. Seus olhos estavam marejados. E ela disse algo que Helena jamais esqueceria. Na gaveta do meu quarto, é seu. Helena inclinou-se para ouvir melhor. Mas a mãe completou apenas: eu fiz o que achei que era melhor. E pediu perdão, sem explicar pelo quê. Naquela madrugada, entrou em coma e não acordou mais. O enterro foi rápido, frio, distante. Mas durante a cerimônia, Helena percebeu algo. Um homem parado ao longe. Não se aproximava. Não falava com ninguém, apenas observava. Havia algo familiar em seu olhar. Antes que ela pudesse se aproximar, ele foi embora. Agora, sozinha na antiga casa, Helena caminhava até o quarto da mãe, a gaveta. Suas mãos tremiam. Ela abriu. O envelope estava lá, amarelado pelo tempo, com seu nome escrito na caligrafia da mãe. Helena sentou-se na cama, respirou fundo e abriu. Dentro havia 3 coisas: uma carta, uma fotografia e um endereço. A fotografia fez seu estômago revirar. Era o homem da imagem rasgada, inteira e recente. Ele estava vivo. O mundo pareceu encolher ao redor dela. A carta começava com palavras simples. Se você está lendo isso, eu já não estou mais aqui. Helena continuou. O seu pai não morreu. Seu coração disparou. Ele foi embora. As próximas linhas eram ainda mais difíceis. Ela não era filha biológica daquele homem. Houve uma traição, uma gravidez inesperada. Ele descobriu. Tentou ficar. Mas cada vez que olhava para a menina, lembrava da dor e partiu. Helena sentiu o chão desaparecer, mas a carta ainda não havia terminado. Ele quis levar você. Helena congelou. Eu não deixei. O silêncio da casa parecia ensurdecedor. A mãe havia escolhido mentir. Escolhido apagar um homem da história. Escolhido controlar o passado. Havia um endereço no final. Se você quiser respostas, ele está aqui. Helena deixou a carta cair no colo. 12 anos esperando. E agora, a verdade estava diante dela. Ela poderia rasgar, poderia fingir que nunca leu, mas sabia que se fizesse isso, viveria para sempre com a mesma pergunta ecoando dentro de si. Quem sou eu, afinal? A pergunta ecoava dentro da cabeça de Helena como um som oco, repetitivo, impossível de ignorar. Ela pegou novamente a carta, releu cada linha, tentou encontrar alguma contradição, alguma falha, algum detalhe que provasse que aquilo era exagero, mas não havia. A caligrafia era da mãe, a fotografia era recente, o endereço estava claro. O homem que ela acreditou estar morto durante toda a infância estava vivo e tinha esperado. Ele quis levar você. A frase queimava. Ele quis, mas não levou, porque a mãe não permitiu. Helena levantou-se devagar, caminhou até o espelho do quarto, olhou para o próprio reflexo. Quantas decisões da vida dela tinham sido tomadas por medo de abandono? Quantas vezes ela evitou se apegar demais? Quantas relações foram sabotadas antes que alguém pudesse ir embora? Talvez tudo tivesse começado ali, naquela mentira. Ela apertou o envelope contra o peito, respirou fundo
E então parou. Porque algo dentro dela estava dividido. Se fosse atrás da verdade, poderia destruir o pouco equilíbrio que havia reconstruído. Se não fosse, viveria para sempre com a dúvida. E agora eu preciso te perguntar uma coisa importante. Se você descobrisse que viveu anos dentro de uma mentira, você iria atrás da verdade? Ou deixaria tudo como está para preservar a própria paz? Comenta apenas uma palavra: verdade ou silêncio. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois tomou a decisão. Ela iria, naquela mesma noite. Não queria dar tempo para o medo crescer. Colocou a carta na bolsa, pegou as chaves do carro e saiu. A estrada era longa, 4 horas até a cidade indicada. O céu já estava escuro quando ela entrou na rodovia. Os faróis iluminavam apenas o necessário. O resto era escuridão, assim como sua história. Enquanto dirigia, memórias começaram a surgir com intensidade. A primeira apresentação escolar, a cadeira vazia na plateia, as perguntas das professoras. Seu pai não veio? Ela respondia, ele morreu. Mas agora percebia algo estranho. Nunca lembrava de ter chorado por ele. Porque nunca houve despedida, nunca houve ritual, nunca houve confirmação. A ausência era abstrata, incompleta, como se parte da história tivesse sido arrancada, assim como aquela fotografia rasgada. Ela se perguntou como teria sido crescer com ele. Se teria aprendido a andar de bicicleta com alguém segurando o banco, se teria ouvido conselhos masculinos na adolescência, se teria tido menos medo de confiar. Mas também se perguntou, e se ele realmente tivesse sido incapaz de amar? E se tivesse ido embora mesmo sabendo que ela existia? A carta dizia que ele quis levá-la, mas cartas são versões. Ela precisava da outra. Ao amanhecer, Helena avistou a placa da pequena cidade. O coração acelerou. Ela nunca tinha estado ali. Era um território desconhecido, assim como a nova versão da própria história. As ruas eram tranquilas, casas baixas, árvores antigas alinhadas na calçada. O endereço indicava uma rua silenciosa. Ela estacionou alguns metros antes. Ficou sentada dentro do carro por vários minutos, ensaiando frases. Por que você foi embora? Você sabia que eu cresci acreditando que estava morto? Você tentou me procurar? Mas nenhuma parecia suficiente. Ela saiu do carro, caminhou até o portão, empurrou. Estava destrancado. Cada passo parecia ecoar alto demais. Chegou à porta, hesitou, respirou fundo e bateu. Silêncio. Depois, passos. A porta se abriu lentamente. O homem diante dela era mais velho do que na fotografia. Cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo. Mas os olhos eram os mesmos. Antes que Helena dissesse qualquer coisa, ele falou: ela se foi, não foi? A pergunta atingiu como um choque. Ele sabia. Ele estava esperando. Helena apenas assentiu. Ele respirou fundo. Por um instante pareceu perder o equilíbrio. Apoiou-se na porta. Eu imaginei que você viria. Ela sentiu algo estranho ao ouvir aquilo. 12 anos ela esperou respostas, mas ele também esperou esse momento. Você sabia que ela deixaria uma carta? Helena perguntou. Ele fez um gesto para que ela entrasse. A sala era simples, organizada. Havia fotografias nas paredes. Helena caminhou devagar. E então viu algo que a fez parar. Uma foto dela, pequena, recortada, colada discretamente em uma moldura. Era da sua formatura. Ela nunca enviou aquela foto para ninguém além da mãe. Como você conseguiu isso? Perguntou, a voz trêmula.
Ele respondeu com calma: eu nunca deixei de acompanhar você. O chão pareceu instável novamente. Ele explicou que mantinha contato com antigos conhecidos, que via fotos públicas, que perguntava discretamente, que queria ter certeza de que ela estava bem. Helena sentiu um turbilhão. Ele estava presente, mas invisível. Próximo, mas distante. Por que você não voltou? Ela finalmente perguntou. Ele sentou-se, passou a mão pelos cabelos e começou a falar. Disse que descobriu a traição quando Helena tinha 6 anos, que tentou continuar, que tentou separar a dor da traição do amor pela menina, mas cada olhar trazia a lembrança da ferida. Não era culpa dela, era a incapacidade dele. Eu tinha medo de me tornar amargo, disse, e descontar em você algo que nunca foi sua responsabilidade. Helena escutava em silêncio. As peças começavam a se encaixar, mas ainda havia perguntas. Você queria me levar? Ele assentiu. Sim, eu queria, mas sua mãe não permitiu, e legalmente eu não tinha direito. Aquela frase ecoou. Não tinha direito. Ele não era o pai biológico, mas havia sido o pai emocional. Durante 6 anos. E depois, nada. Você tentou mais? Ela insistiu. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Tentei, mas sua mãe ameaçou cortar qualquer contato e eu tinha medo de piorar tudo para você. Helena sentiu algo inesperado crescer. Não era raiva, era tristeza. 2 adultos tomaram decisões baseadas em dor. E uma criança viveu as consequências. Ela caminhou até a janela. Precisava respirar, organizar o turbilhão. Do lado de fora, o sol começava a se pôr. E pela primeira vez em muitos anos, o vazio que sentia tinha forma. Não era ausência, era silêncio mal explicado. Ela virou-se novamente para ele e fez a pergunta que mais importava. Você me amou? Ele não hesitou. Eu amei você desde o primeiro dia. Helena sentiu os olhos marejarem. Ele continuou. E foi isso que tornou tudo mais difícil. Eu amei você desde o primeiro dia. A frase ficou suspensa no ar. Helena sentiu algo que não esperava sentir. Não era raiva, não era revolta, era alívio. Durante anos, ela construiu dentro de si a narrativa de abandono. Mas abandono pressupõe a ausência de amor. E o que estava diante dela não era ausência, era incapacidade. Marcos continuou, a voz mais baixa. Eu sabia que você não era minha filha biológica, mas você era minha filha. E cada vez que eu tentava separar as duas coisas, eu falhava. Helena fechou os olhos por um instante. Toda a sua vida tinha sido marcada por um vazio sem explicação. Agora o vazio tinha contornos, tinha história, tinha erros humanos. Não era simples, mas era real. Ela pensou na mãe, na rigidez, no controle. Talvez a mentira tivesse sido uma tentativa desesperada de manter estabilidade. Talvez tivesse sido medo, talvez orgulho. Mas silêncio nunca é neutro. Silêncio molda. E o dela moldou tudo. Eu cresci achando que você me abandonou, Helena disse. Marcos assentiu. Eu sei. Você sabe como isso afeta alguém? Ele não tentou se defender, não tentou justificar novamente. Apenas respondeu. Eu imagino, e eu carrego isso todos os dias. Helena sentou-se novamente. Era estranho. Não havia explosão, não havia gritos. Havia uma conversa. Uma conversa que deveria ter acontecido 12 anos antes. Ela olhou ao redor da sala. Havia marcas de uma vida simples. Nenhum luxo, nenhum excesso. Mas havia cuidado, havia permanência. Você esteve no enterro, ela disse. Ele assentiu. Sim. Por quê? Porque eu amei sua mãe um dia e porque eu sabia que quando ela partisse, você teria acesso à verdade. Helena respirou fundo. Ele sabia da carta, sabia que aquele dia mudaria tudo.
Ele estava esperando, assim como ela. 2 silêncios paralelos, 2 esperas. Você esperou que eu viesse? Ela perguntou. Sim. E se eu não viesse? Ele deu um leve sorriso triste. Eu continuaria esperando. A frase tocou algo profundo. Helena percebeu que sua história não era feita apenas de perda. Era feita também de escolha. Escolha da mãe de esconder. Escolha dele de se afastar. Agora era a vez dela. Escolher continuar presa ao passado. Ou escolher reorganizar o futuro. Eu não sei como reconstruir 12 anos, ela disse. Marcos respondeu com calma. Não precisamos reconstruir tudo. Podemos começar de agora. Começar de agora. A frase ecoou dentro dela. Helena sempre acreditou que precisava entender completamente o passado para seguir em frente. Mas talvez não. Talvez bastasse aceitar que houve erros e ainda assim escolher um novo capítulo. Ela ficou em silêncio por alguns minutos. Pensou na vida que construiu, nos relacionamentos interrompidos por medo, na constante sensação de que algo estava faltando. Talvez o que faltava não fosse um pai, fosse explicação. E agora ela tinha. Não perfeita, não ideal, mas suficiente. Eu não prometo nada, Helena disse por fim, mas eu não quero mais silêncio. Marcos assentiu. Nem eu. Eles não se abraçaram dramaticamente. Não houve trilha sonora. Houve apenas entendimento. Helena caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Eu preciso de tempo. Eu sei. Ela saiu da casa sentindo algo diferente. O vazio não havia desaparecido, mas agora tinha forma. E explicação é diferente de ausência. Dentro do carro, antes de ligar o motor, pegou novamente a carta da mãe. Releu as últimas linhas. Espero que um dia você entenda que fiz o que achei que era melhor. Helena fechou os olhos. Talvez a mãe tenha tentado proteger. Talvez tenha errado. Talvez tenha sido ambos. Mas agora, pela primeira vez, a decisão não era mais dela. Era de Helena. Ela podia escolher continuar presa à dor, ou escolher transformar aquela revelação em libertação. E me diz uma coisa, se você tivesse a chance de recomeçar uma relação que foi interrompida pelo silêncio, você tentaria ou preferiria seguir sozinho? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber sua opinião. Helena ligou o carro. A estrada parecia diferente agora, não porque o passado tinha mudado, mas porque ela mudou a forma de olhar para ele. 12 anos esperando. Mas a verdade finalmente encontrou o caminho. E às vezes, a verdade não chega para destruir, ela chega para libertar. Helena não sabia exatamente como seria dali em diante, mas sabia que não queria mais viver sob narrativas incompletas. Ela pisaria devagar, reconstruiria aos poucos, sem pressa, sem promessas irreais, mas com honestidade. E isso já era um começo. O céu escurecia enquanto ela dirigia de volta. E pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia apenas vazio, sentia possibilidade. E talvez seja isso que mais assusta na verdade. Não é o que ela revela, é o que ela exige que façamos depois. Se essa história tocou você de alguma forma, escreve aqui. Eu escolheria recomeçar. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que talvez também estejam vivendo sob silêncio e perguntas não respondidas. E se você gosta de histórias que revelam verdades escondidas, segredos familiares e reencontros inesperados, inscreva-se no canal, porque aqui
Toda semana, uma nova narrativa pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio passado.